Mas enfim, e aí eu fiz tudo. E aí aprendi um monte de coisa massa. Um monte de coisa massa. Mas eu testava a coisa e nada dava tanto resultado quanto aquele primeiro. Eu volto 6 meses depois e falei assim, cara, a gente acertou no primeiro. Tipo, como se tivesse acertado na primeira namorada. Só que você não sabia se aquela era a melhor namorada, você acabou namorando mais. Mas, não, aquela era a melhor. E aí a gente volta e começa a lançar. E aí faz mais um ou 2 lançamentos, agora ainda lidando com gateway de pagamento, falando essas coisas com gateway de pagamento. Vai muita gente, o servidor vai cair. E aí caía. Porque eles falam, não, a gente aguenta tudo, mas eles não aguentavam tudo tão simultaneamente. Coisas que os gateways de pagamento começaram a entender isso um pouco mais para frente, né? Porque é tudo pingado ali, não tinha picos de venda, a não sei que fosse uma Black Friday que nem existia na época, né? Eu acho. Mas enfim, volto, cara, e aí a gente começa. Foi, acho, mais ou menos R$450 mil no primeiro ano, 2.500.000 no segundo ano. Eu falei, bom, beleza. É isso. Fechou. Você vendia basicamente o site de leilão. Um site de leilão, a base de dados. Eventualmente depois a gente abriu mais leque, mais curso, um curso de como você aprender a comprar baixo valor de mercado de leilão. Também rolou muito disso. E aí, só que aí, o que aconteceu? Eu saí de Londres, eu tava de saco cheio do inverno. Só um pé, você tava vendendo para o pessoal de lá ou vendendo para brasileiro? Brasileiro. Tá bom. Só brasileiro. Dele, né, é porque lá já tinha, né? Já tinha a base de dados, né? A gente criou essa base de dados aqui. Que hoje em dia acabou se tornando um produto obsoleto com a vida da internet, que tudo foi para a internet, né? Então, saiu do papel e foi para a internet. Então, no fringir dos ovos, a base de dados ficou obsoleta. Mas tem um ensinamento aí, sabia? Mas o custo de leilão... Porque eles olharam para a demanda e hoje as pessoas criam o primeiro produto, pô. É verdade, né? Ele olhou pro problema, falou, tem um problema aqui, vou resolver ele e criar um produto. Ele pegou uma coisa que já era validado em outro lugar, que todo mundo usava, e falou assim, lá ninguém usa esse negócio. É um dos maiores erros da minha caixinha de perguntas. Você faz caixinha de perguntas de vez em quando? Às vezes e aí o cara chega e me pergunta, Érico, qual o nicho que dá mais dinheiro? Érico, tenho esse produto de nail design, isso vende. Então, sempre a pergunta é o produto, o nicho. E eu acho que mudar essa pergunta faz total diferença. Porque é o seguinte, esse mercado está saturado, tudo visando o potencial de rendimento de um determinado produto. Mas não é esse a pergunta certa. Você muda a pergunta, você muda o jogo. A pergunta é, eu resolvo esse problema. Tem gente com esse problema? Que a função do empreendedor parece que é criar produto, porque é isso que a gente vê, ó. Mas a função disso aqui não é vender água, é matar a sede. É o problema. Quando a gente começa a sacar que, tem uma coisa que a gente não tem falta no mundo. A gente pode ter falta de várias coisas, mas tem uma coisa que tanto o Brasil, como qualquer outro, como o primo rico, não importa se você tem muito dinheiro, pouco dinheiro, uma coisa que você tem é problema. Inclusive, quando você resolve os seus problemas, você cria outros problemas. Quem tem pouco dinheiro tem problema. Quem tem muito também tem. Senão você não vendia essa desgraça do fundo de investimento lá, super rico ali do lado. Porque o cara tem problema. Então, problema é uma coisa que nunca existe escassez. Porque à medida que você acaba, ele aumenta. E o empreendedor resolve o problema. Então, quando ele muda, qual mercado eu devia entrar? Eu falo assim, qual o problema que eu quero resolver? E tem escassez disso? Não, não tem. Então, essa é uma sacada. Mas, enfim, eu não sei nem por que eu entrei nessa. Mas... Cara, você estava fazendo 2,5 milhões. Exatamente. Ano. 2,5 milhões. Aí, o que eu fiz? Quantos anos você tinha? Eu tenho 45 hoje, nasci em 77. A gente está falando mais ou menos de 2000 e... Eu tinha um pouco mais de 30, entre 35 e 40, tipo isso. E aí, o Hugo já trabalhava comigo, começou a tocar toda a operação. Toda a operação do negócio. E eu fui morar em Balneário Camboriú. Perto da praia, porque minha sogra morava lá. E meu projeto, eu tinha agora filho, né? E o meu projeto é ter a ajuda da sogra para ter os Vale Night, né? Só que aí eu fui morar para Balneário Camboriú e minha sogra saiu de lá. Aí eu saí de Balneário Camboriú e minha sogra voltou. Tem alguma coisa errada. Ela estava fazendo o processo ao contrário, né? Minha sogra, ela sabia disso. Ela queria os Vale Night dela. Ela tinha um problema. Ela queria resolvê-lo. Inteligente. Mas enfim, fui para lá, aluguei um apartamento
gigante, aquela coisa de, não sei quantos metros, aquela coisa, comecei a... Aquela coisa do cara do digital ganhando muito dinheiro. Viveu o sonho, né? Viveu o sonho. Exatamente, comecei a surfar todo dia. Surfava pra caramba, surfei, aquela coisa toda. Essa história de laptop na praia é tudo mentira. Porque Não tem areia, né, cara? areia, Muita areia. sol. Vento. E aí eu fiquei... Laptop na praia. Não dá pra enxergar. Nada a ver, né, cara? Não dá pra enxergar. Celular já é ruim. O cara lá na tá com praia, aquela foto, quando eu vejo aquelas fotos, é tudo mentira. Tudo clickbait. Não, e que coisa triste, né, cara? Que você tem que trabalrar na praia. É tipo assim, é horrível. Não tem um escritório pra trabalhar? Praia é Coisa horrível horrível, pra né? trabalhar. Praia É péssimo, né? trabalhar na tomar praia. sol e Pelo beber amor de cerveja. É melhor trabalhar aqui Tomar no... breja, né? É melhor aqui, ter Cara, ar-condicionado. melhor você, Rico, uma pô, aguinha. trabalhar e vai pra praia. Você não precisa trabalhar na praia. Total. Porra. Mas aí eu tava lá, e aí eu tava, depois de 6 meses fazendo isso, eu fiquei entediado. Eu comecei a entrar numa semidepressão novamente. Porque é estranho, porque às Por que vezes... novamente? Porque no banco eu tava semidepressivo. Antes de sair do banco. Eu não tava diagnosticado, não tava tomando remédio, mas segunda-feira era o pior dia, sexta-feira é o melhor, você não quer acordar, você é snooze o tempo inteiro, torcendo pro negócio. Tinha torcendo... sinais. Já torceu, cara, pra você ficar doente? Pra não ter que ir no trabalho e tirar uns dias de É férias? loucura. Aí é loucura. Isso é loucura. Isso É foda. o que eu tava. Então, assim, sinônimos. Hoje em dia eu vejo que eu tava cometendo suicídio em gotas. Tá vendo? E então, pra mim é isso. E aí eu tava vivendo isso numa situação muito diferente. E ó, as duas eu tinha dinheiro. E assim, não era rico de comprar Ferrari, não tinha os carros do primo rico, Lamborghini. Você entrou lá, tem uns Lamborghini carros do amarelo. primo Você Pô. tem que ver a segunda postagem. O carro do primo rico é o Eu Jeep. Nem tem mais, né? Pra Jeepinho. devolver, Só mano. vi ele em Orlando de Lamborghini. O primo tá pega. Pronto, tá O pé. primo só teve a certeza que, tipo assim, Lamborghini é pra ele. Ele é muito alto pra ter um Lamborghini. Não entra. Mas enfim, e aí, só que as duas situações, mas eu tava insatisfeito. E aí eu comecei a procurar, cara, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa que faz meu coração cantar. E aí eu falo com a Juliana, cara, eu tenho que fazer um projeto que faz meu coração cantar. Ela falou assim, porra, ensina marketing. Eu falei, por quê? Você fala disso o tempo inteiro com todo mundo, cara. Você fala disso comigo, com a minha mãe, com meu pai, com minhas 2 irmãs, com o porteiro, com a aeromoça, com seus amigos. Por que você não vai falar isso pra quem quer ouvir? Peraí, rapidinho. Foi a sua esposa que falou isso, então? Minha esposa, Ju. Onde vocês estavam nesse momento aí? Eu tava no apartamento. Eu lembro mas até como foi onde. essa situação que veio esse insight A dela? situação que eu tava infeliz, a gente tava no apartamento, tinha uma vista pra praia lá na Beira-Mar, ou Avenida Atlântica de Balneário. Acordava, era uma varanda 180 graus, era um quarto, meu quarto tinha 80 metros quadrados. Tinha uma jacuzzi que você não conseguia meio que encostar as luzes. Eu tinha medo do meu filho menor se afogar na jacuzzi, porque era grande a parada. O cara que tinha me alugado aquele apartamento, ele era o cara que tinha construído o prédio. E ele era para mim, ele foi a inspiração do Cabeça Branca, que era o dono da lancha, tá? Um empresário que precisa relaxar, fim de semana, enfim. E aí, tipo, parecia um apartamento de um traficante de droga, tinha um tigre. Assim, mas parecia a vida. É engraçado isso, que parecia a vida que eu queria ter, um apartamento de 300 metros quadrados na frente da praia, num lugar muito massa, desejado, por que não dizer assim. Só que eu não estava feliz. Surfando quase todo dia, só que eu não estava feliz. Então eu estava começando esse processo. Aí eu falei, cara, não estou feliz, está começando a bater de novo. Essa parada está batendo. E aí ela fala, cara, por que você não vai fazer uma coisa? Eu lembro, a palavra foi, eu preciso de um projeto que faça o meu coração cantar. E aí foi ela, pô, vai falar isso, porque você só fala disso. Eu falei, mas eu vou ensinar o cara a ser meu competidor no Pro Leilões. Ela falou assim, você vai, mas competir não é simplesmente o cara saber seu marketing. Hoje você sabe disso, não é porque qualquer cara vai saber de investimento que ele vai criar o grupo primo. É um pouco, o Equity Plus aí, a sacada que vocês sacam, que a maioria das pessoas não sacam. Eles acham que eles vão achar o produto, e aí isso vai escalar para 100 milhões. Não é isso. É isso que você falou no Equity Plus. Qual que é a parada lá? Cadê os bullet points? É saber customer service. É saber venda, marketing, ensinar o marketing. Mas não é só isso. Saber como faz. Tem toda a parada. Hoje a gente sabe que criar um negócio é um pouco mais complicadinho do que você fazer um 6 em 7. Cara, você vê